E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E 3 pontos importantíssimos para o São Paulo. É uma vitória muito importante pensando na sequência do Campeonato Brasileiro. Então vamos falar hoje de São Paulo 2, Internacional 0. Então coloca aqui nos comentários o que você achou do jogo e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasileirão e com o São Paulo. E bom, como eu falo pra vocês, o São Paulo é um time muito inconstante, né? Ele apresenta sempre performances muito diferentes jogo a jogo. Veio de 2 jogos horríveis, jogos meio sem vontade, sem muita técnica, sem muita organização. Um time bem esquisito na hora de jogar. E aí chega nesse jogo aqui, eu tava esperando que fosse mais uma derrota, né? Pior ainda, uma derrota em casa pro Inter, que é um time forte. E foi totalmente o contrário do que eu esperava. O São Paulo organizado taticamente, o São Paulo com vontade de vencer, o São Paulo indo pra cima, construindo, criando chances. É lógico que no primeiro tempo da partida o Inter controlou mais. O Inter teve uma ótima chance, que o Alan Patrick furou a bola, graças a Deus. Desculpa, mas tem que torcer a favor disso. Ele estava sozinho na cara do gol. É lógico que ainda tinha o Rafael e tudo mais, mas... pô, na distância que ele estava, se vocês procurarem para assistir, era muito provável que ele fizesse o gol e o São Paulo saísse atrás. O São Paulo foi para cima, os dois times meio que assim, não levaram muito perigo até certo ponto do primeiro tempo, foram mais construções no meio de campo, mas aí aparece um pouco do Marcos Paulo, ele cria 2 boas chances, a primeira, o jogador desarma ele em cima da hora, poderia ter sido pênalti, e a outra ele pega a bola quase saindo na linha de fundo, tenta chutar para trás, né, para criar uma boa chance, só que a bola acaba batendo na mão do cara do Inter, e o Braulio dá o pênalti que, sinceramente, o Braulio às vezes ele tem umas decisões bem esquisitas, né, bem duvidáveis, mas não tô aqui para reclamar de arbitragem. Aí o Luciano pega a bola para bater, perde o pênalti e aí, né, consegue o rebote e faz o gol, ainda bem, porque eu já estava preparado para xingar o Luciano de tudo que era nome possível, mas o importante é que ele tinha feito o gol e o São Paulo estava saindo na frente. E meio que o primeiro tempo acaba assim, sem muitas criações, acho que o Rafael defendeu 2 bolas, nenhuma muito difícil, o São Paulo também, 2 bolas não muito difíceis, então ficou meio que no pênalti ali na jogada do Marcos Paulo, foi o melhor momento do primeiro tempo. No segundo tempo, São Paulo começa já pressionando, tenta criar, acho que com uns 3 minutos, já chuta ali uma bola na linha de fundo que poderia ter virado uma boa chance, e o jogo segue meio que na mesma do primeiro tempo, até mais ou menos uns 18 minutos de jogo, quando o Dorival coloca o Calleri, e cara, a gente sabe disso, a gente já falou disso outras vezes aqui no canal, de como o Calleri muda o jogo, ele muda os ares do São Paulo, porque o Calleri é um jogador que tem raça, ele tem vontade, ele tem uma disciplina tática, então ele tenta todas as bolas, ele acredita, ele briga com os zagueiros, e isso faz toda a diferença. Por mais que o São Paulo estivesse jogando bem, ter um jogador assim que prende a bola, que faz o pivô, que tenta articular a jogada lá na frente, isso faz toda a diferença. E o segundo gol do São Paulo sai desse jeito. O Calleri pega a bola, ele segura, ele vira de costas pro zagueiro, ele tenta puxar pra dentro, aí ele solta pro Pablo Maia, que ajeita pra direita, bate um golaço absurdo. Gol lindo, assim, quase de cobertura, inalcançável pro Kehler, que por sinal fez uma boa partida. Eu acho o goleiro do Inter um bom goleiro, nada brilhante, mas eu acho ele um bom goleiro, que tem, assim, muito potencial pra se desenvolver, mas essa bola, meu filho, esquece, não tinha jeito. Mas nem se ele fosse experiente, foi uma bola, parecia que ele tinha colocado com a mão dentro do gol. Golaço, absurdo. E meio que ficou nessa, no segundo tempo, acho que a melhor chance do Inter foi um chute travado do Luiz Adriano, que vem passando por uma péssima fase desde que ele voltou para a Turquia. A bola meio que sobra no meio da área, ele chuta, o Beraldo, que também fez uma partidaça, tá? Muito seguro lá atrás, muito também disciplinado taticamente, muito confiante nos confrontos. Ele trava esse chute do Luiz Adriano, que acaba indo por escanteio, e eu acho que do jeito que estava ali, também poderia ter sido um gol do Inter. Então, 2 oportunidades aí que poderiam ter feito o jogo ser totalmente diferente e o Inter poderia sim ter ganhado. E ali também, depois que o jogo estava 2-0, o Alan Patrick teve uma chance dentro da área que ele também furou, né? Ou seja, ele furou 2 vezes na mesma partida. E aí eu acho que mais caminhando para o final, né? O Inter ainda fez, acho que 2 substituições, colocou o Luca, colocou o Pedro Henrique, que é o artilheiro do Inter na temporada, são 8 gols no Gauchão, mas não fez gols ainda nem no Brasileirão nem na Libertadores. Tem um bate-rebate no meio da área ali, a bola sobra e quando a bola vai entrar o Rafinha aparece, coloca o pé, o São Paulo tira a bola em cima da linha e meio que o jogo termina nessa de 2-0 mesmo. Um jogo muito importante, principalmente porque o São Paulo não tinha conseguido vencer o Curitiba. Então, se eu não me engano, hoje o São Paulo está em quarto, né? O Palmeiras está jogando com o Goiás aqui, que é o que eu estou assistindo. E como o Palmeiras está ganhando de 1-0, eu acho que o São Paulo caiu para a 6ª colocação agora, né? Eu não tenho certeza, mas a gente pode olhar a tabela depois
para ver isso certinho. O que importa é que o São Paulo, no momento, tá no topo da tabela e venceu um jogo muito importante com um time muito difícil. E pensando aí na sequência de jogos do São Paulo, né, sem contar a Sul-Americana, o São Paulo ainda enfrenta o Fortaleza, que é para mim, um dos 3 times mais fortes do momento do Brasileirão. E também tem um clássico, né, para tentar quebrar o tabu contra o Corinthians na Arena Neoquímica, ou na Neoquímica Arena, né, chama como você quiser. Então assim, o São Paulo tem uma sequência muito difícil e eu acho que vencer esse jogo em casa, ter esse apoio da torcida, que cobra às vezes, né, às vezes cobra com muita razão, né, porque esse time é inaceitável jogar sem vontade, tem que ter pelo menos vontade de jogar, vontade de estar em campo, vontade de vestir a camisa. Eu não tô querendo cobrar aqui que vença todo o jogo, é impossível ganhar todos os jogos, mas a vontade, a entrega é algo que não pode faltar. E, por exemplo, no jogo contra o Tolima, se eu não me engano, o São Paulo fez um jogo assim patético, que não tem nada a ver com esse São Paulo, né? Que volta naquilo que eu falei com vocês sobre o São Paulo ser um time inconstante nesse sentido. Às vezes faz jogos muito bons, às vezes faz jogos muito ruins, e esse foi um jogo muito bom, mas de todo jeito, por mais que eu esteja falando do jogo contra o Tolima, né, que foi um jogo ruim, o São Paulo continua sem perder e agora estende aí essa sequência de 6 jogos sem derrota. São os últimos 2 do Rogério Ceni e esses 4, né, eu tinha falado 5 no começo do vídeo, mas são 4 jogos do Dorival sem perder. E bom, próxima sequência do São Paulo, como eu estava falando, é Fortaleza e São Paulo. São Paulo joga fora de casa, depois o São Paulo pega o Corinthians também fora de casa e na sequência já tem aí começando o mata-mata da Copa do Brasil, Sport e São Paulo, então também fora de casa, para depois pegar o Vasco em casa. Então, dos próximos 4 jogos, 3 fora de casa. Então, de novo, esse jogo foi muito importante e vai fazer diferença para essa sequência do São Paulo. Bom, lembra de comentar aqui o que vocês acharam dessa partida, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasileirão e com o São Paulo. A gente se vê no próximo vídeo e um grande abraço.